primeira classificação que a gente vai falar é quanto à temperatura. Então, a gente vai ter a laminação a quente e a laminação a frio. A laminação a quente, ela é realizada numa temperatura acima da temperatura de recristalização, enquanto que a laminação a frio, ela é realizada abaixo dessa temperatura de recristalização. Então, falando um pouquinho melhor sobre essa temperatura, a partir dessa temperatura é onde ocorre o processo de recristalização. Mas o que é esse processo? Então, inicialmente a gente tem aqui o material com a sua estrutura inicial preservada, né? E aqui a gente tem a conformação mecânica. Então, os seus grãos, eles são alongados, né? São deformados. E aí, como ele está nessa temperatura que é possível a recristalização, começa efetivamente a ocorrer esse processo. Então, a gente tem formação de novos grãos, e esses grãos vão crescendo, se desenvolvendo, e no fim desse processo a gente tem uma recristalização completa, onde a gente tem um restabelecimento da estrutura original do material. Então, a partir desse processo, a gente tem um aumento na ductilidade do material, ou seja, o material se torna menos duro e tem uma diminuição da sua resistência à tração. Então, para a gente ter uma ideia, essa temperatura de recristalização, ela tem o valor dela é em torno de 30 a 50% do valor da temperatura de fusão. Então, para o aço, por exemplo, é em torno de 500 graus Celsius e para o alumínio, em torno de 300 graus Celsius. Falando um pouquinho mais sobre a laminação a quente, aqui a gente tem um esquema parecido com o do slide anterior, né? E algumas principais características. A primeira delas, e a mais importante, é que vai acontecer acima dessa temperatura de recristalização, como a gente já mencionou anteriormente, e nesse processo também vai ocorrer grandes reduções de espessura, ou seja, vai ter uma variação, uma variação grande nas dimensões dessa peça que está sendo trabalhada. E também ela vai ser usada para geometrias mais complexas, que naturalmente não seriam obtidas tão facilmente a partir da laminação a frio. Então, como a gente está falando de um material que está em elevada temperatura, esse material está mais maleável, então ele exige uma menor força de laminação quando a gente compara com a laminação a frio. Além disso, as peças obtidas elas têm um acabamento superficial pobre, que não é tão bom, e tolerâncias dimensionais largas também, ou seja, tolerâncias dimensionais grandes, né? Não tão precisas. Além disso, como consequência da recristalização, a gente tem peças com alta ductilidade e tenacidade, e esse processo, a quente, né, pode ser utilizado como uma etapa anterior à laminação a frio também. Ou seja, tem peças que saem da laminação a quente diretamente para a laminação a frio, para continuar a laminação a frio. E a principal matéria-prima da laminação a quente são placas e tarugos lingotados. Mostrando aqui melhor esse processo, ele é constituído por 5 etapas. Primeiramente, a gente tem o aquecimento ou reaquecimento num forno. Depois temos os laminadores, onde vai ocorrer o desbaste e o acabamento. Temos o resfriamento, que é feito com água, e o bobinamento. Primeiramente, no reaquecimento, essa peça ela é aquecida utilizando-se um forno de reaquecimento de chapas, onde a sua temperatura vai subir acima da temperatura de recristalização. Mas aqui a gente chega em temperaturas muito altas, como 1.200 e 1.300 graus Celsius aproximadamente. Depois disso, a peça é encaminhada para os laminadores em si, onde vai ocorrer efetivamente essa redução da espessura da peça. Então, na etapa do desbaste, é onde tem essa redução grosseira da espessura. Então, os produtos, eles são produtos mais brutos, como blocos, placas ou tarugos. E aí eles seguem para o acabamento, que é a etapa onde vão ter reduções de espessuras menores, onde a tensão maior vai ser com as dimensões e formas finais do produto laminado. Depois disso vem a etapa de resfriamento, onde a peça vai ser resfriada a partir de jatos d'água até a temperatura ideal para o bobinamento. Além disso, outro objetivo dessa etapa do resfriamento é tratar termicamente esse produto. Ou seja, esse processo de resfriamento é feito de uma forma controlada para obter propriedades desejáveis para esse material. Por fim, ocorre o bobinamento, que é a transformação das tiras
em bobinas. E uma curiosidade, o produto final da laminação a quente são bobinas porque elas promovem fácil manuseio, transporte e utilização, assim como mostra aqui, e além disso, promove uma minimização de danos, porque a maior parte desse material está aqui de forma protegida. E a partir dessas bobinas, elas podem ser encaminhadas para o cliente ou podem ser encaminhadas diretamente para a laminação a frio. É importante a gente citar aqui também o processo de decapagem e de lubrificação, que pode ocorrer tanto na laminação a quente quanto anteriormente à laminação a frio. Então, quando a gente tem um aquecimento de aços a elevadas temperaturas, assim como acontece no início da laminação a quente, a gente tem uma formação de uma camada de óxido de ferro na superfície do aço, assim como está mostrando aqui nessa foto, do lado esquerdo. Na foto do lado direito, essa camada está solta na mão do operador. Essa camada de óxido de ferro é chamada de carepa e ela é totalmente indesejada para o nosso processo, porque ela está provocando uma perda de material e ela também provoca uma baixa qualidade superficial daquele produto. Então, a gente realiza a decapagem, que é a retirada dessa carepa. A decapagem ela pode ser realizada de diversas formas, mas a principal delas, mais utilizada, é a partir de jatos d'água em alta pressão. E como forma de prevenção a uma nova oxidação nessa superfície, a gente tem a etapa de lubrificação, que é uma aplicação de uma fina camada de óleo nessa superfície, a fim de prevenir essa oxidação. Falando um pouquinho agora sobre a laminação a frio, como principal característica, esse processo vai ocorrer muito abaixo da temperatura de recristalização. Aqui tem um esquema mostrando o que acontece com a estrutura interna desse material. Aqui a gente já observa que não há aquele reestabelecimento da estrutura inicial do material. A gente vai estudar mais para frente o que vai acontecer aqui. Mas a gente já viu que não há aquele reestabelecimento da estrutura. Então, aqui, na laminação a frio, a gente vai trabalhar com baixas variações dimensionais, ou seja, as reduções de seção vão ser baixas, em torno de 50% a 90% de redução da seção. Para esse trabalho também, a gente vai precisar de um material com boa plasticidade a frio, justamente para a gente conseguir conformar aquele material da forma que a gente deseja. Nesse trabalho também são exigidas forças de laminação mais elevadas do que comparadas lá à laminação a quente. Como produto, a laminação a frio, ela vai te dar um material com um bom acabamento superficial e baixas tolerâncias dimensionais, o contrário da laminação a quente. A matéria-prima da laminação a frio são chapas e barras provenientes da laminação a quente e os produtos principais são tiras e folhas. E estudando agora o que vai acontecer com essa estrutura aqui do material laminado a frio, a gente diz que ocorre o encruamento e o refinamento do grão. O processo de encruamento, que está submetido o material que passa pela laminação a frio, ele vai promover ao material um aumento da resistência à tração e um aumento da resistência ao escoamento. Mas por que isso acontece? Olhando aqui para a visão interna, da estrutura interna do material, a gente vê que inicialmente ele tem a estrutura dele, inicial, e posteriormente a laminação a frio, a gente tem um alongamento desses grãos internos. Então, a gente percebe que há um aumento das discordâncias, ou seja, o aumento da densidade das discordâncias, certo? Com o aumento da densidade das discordâncias, a gente tem um aumento da dificuldade dessas discordâncias se movimentarem, que está diretamente relacionado à deformação do material, que é a resistência à tração. Por isso que a resistência à tração e ao escoamento se torna maior nesses materiais. Aqui a gente tem uma visão interna do material antes do encruamento e aqui depois do encruamento, com mais discordâncias, né? E aqui uma visão do gráfico, do que aconteceu com a resistência do material, gráfico tensão-deformação.
Aqui a gente tem a curva inicial e aqui a gente tem a curva final, que a gente vê que a resistência à tração aumentou e a resistência ao escoamento também. Aqui a gente tem um esqueminha exemplificando todo esse processo. Inicialmente aqui a gente tem a laminação a quente, como o produto mais simples que a gente já tinha visto lá, que são as bobinas a quente. Ou a gente pode ter aqui também bobinas e chapas, que a chapa nada mais é do que a tira que não foi bobinada, ela vai ser cortada com a tesoura, que tem as chapas. Ou ela segue para a decapagem, que foi o processo que a gente já viu da retirada da carepa. E aí a gente tem uma outra versão de bobina, que são as bobinas decapadas, ou essas peças seguem para a laminação a frio, onde a gente vai ter diversos produtos voltados principalmente para bobinas, chapas e folhas, que são produtos mais simples, né? E aí a gente tem diversas variações, como folha de Flandres, por exemplo, folha cromada, e aí que vai modificar o finalzinho aqui do processo de laminação. E além disso, a gente observa que tem alguns recosimentos intermediários. Esses recosimentos intermediários, eles vão promover a recristalização do material, assim como ocorre lá na laminação a frio. Então, os produtos vão entrar no forno de recozimento e vão ter o aumento da ductilidade e da tenacidade desse material. Tem como objetivo facilitar a posterior laminação a frio desse material. É um processo um pouco caro, mas ainda assim pode ser utilizado. A área da laminação de tiras a quente, LTQ, é responsável pelo recebimento, reaquecimento e transformação das placas em bobinas. O processamento do laminador de tiras a quente inicia-se no pátio de recebimento, estocagem e sequenciamento de placas, que pode receber placas diretamente do lingotamento contínuo ou provenientes do condicionamento. Através das pontes rolantes, as placas são transportadas dos pátios para as mesas de rolos, aproximando-as do forno de reaquecimento de placas do tipo walk-in bin. Após a pesagem, um spray lava a superfície das placas. As placas de aço são enfornadas e reaquecidas de maneira uniforme no forno de reaquecimento, a uma temperatura em torno de 1.200 graus centígrados, ideal para a fase de laminação. Após serem desenfornadas, as placas sofrem a remoção de óxidos superficiais através da descarepação primária, com jatos d'água sob alta pressão, e são transferidas até o laminador de desbaste. O laminador de desbaste promove reduções na espessura da placa ao longo da linha, de 200 a 250 milímetros, em até 9 passes sucessivos, atingindo a espessura desejada de 20 a 40 milímetros. Possui também um laminador de bordas vertical, que reduz em até 75 milímetros a largura das placas. Após o desbaste, as placas, agora denominadas esboços, são bobinadas no coil box. Nesta etapa, a temperatura do esboço é homogeneizada, melhorando assim as condições térmicas para a continuidade da laminação. Após o desbobinamento, também realizado no coil box, os esboços passam pela tesoura de pontas, utilizada para aparar as extremidades de cada esboço. O esboço é então transformado em tira no trem acabador. Este é constituído de 6 cadeiras de laminação, as quais promovem a redução final para espessuras de 16 milímetros até 1,2 milímetro. Este processo possui as mais modernas tecnologias incorporadas a um processo automatizado. Em seguida, as tiras são resfriadas na seção de resfriamento laminar antes de serem bobinadas. Na saída do trem acabador e na entrada das bobinadeiras, as tiras têm as superfícies de ambas as faces inspecionadas através de um sistema de câmeras que evidencia os defeitos em tempo real. As bobinadeiras hidráulicas realizam um trabalho final de bobinamento.
As bobinas são então cintadas, pesadas e identificadas. Seguindo para o pátio de resfriamento através dos carros de transporte de bobinas. Após o resfriamento, as bobinas estão prontas para o processamento nas linhas de acabamento ou seguem para o despacho. Nas linhas de acabamento, as bobinas são desbobinadas e passam por um processo de acabamento que pode ser um passe de encruamento no laminador de acabamento. O aparamento de bordas na linha de tesouras. Ou a subdivisão em bobinas menores, ambas as linhas. Após a inspeção no acabamento, a tira é rebobinada e está pronta para ser despachada ao cliente final.